essa sede da venda, né? Tem vontade de vender. E olha, eu fiz inúmeros cursos, tá? Não é apenas o conhecimento, não é o saber, é a vontade, é o interesse, é a humildade, é estar lá com o cliente, né? Saber a necessidade dele, ouvir ele falar, correr atrás, exatamente. Acho que eu vejo isso e eu sinceramente encontrei aqui nos dois parjúrios. Dá a tua opinião dessa Na verdade, a gente quer fazer uma interação que a gente também, como geralmente falando venda, né? Estamos falando de venda, e venda é criar emoções, né? Eu acho que o senhor Batista colocou muito bem algumas palavras, humildade, vontade. Em toda a minha carreira, como treinador, eu tive uma fase na minha vida de vendas que eu fui treinador de vendas, né? E sempre falei que eu dou preferência para aquele que tem a humildade de aprender e a vontade de fazer. Então, quando tu agrega ali esses dois pontos, essas duas características do ser humano, tá? Você tem ali, vamos dizer assim, digamos, aquela pedra preciosa a ser lapidada. E até em comentário com a direção da Lola Lucas, eu falei, qual é o perfil? O perfil, para mim, é aquele que não tem experiência, né? Precisa conhecer. Hoje, no mundo empresarial, corporativo, se fala muito e valoriza-se muito a gestão de pessoas. Isso não é dito por mim, é dito por Abílio Diniz. Né? Qual o segredo do sucesso de uma empresa? Né? O segredo do sucesso da empresa são as pessoas que compõem a empresa. Bora, se são as pessoas que compõem as empresas, então eu tenho que valorizar as pessoas. Tanto é que as empresas mais modernas hoje não trabalham mais com recurso humano, trabalham com o departamento de gestão de pessoas. Né? Então, dentro disso, é muito oportuno, tudo que está sendo narrado aqui, nós vamos desde a venda da estrutura que o seu Batista tem, que seria lá o terceiro processo do atendimento hoje no mercado de consumo de energia elétrica, ao primeiro processo, que é o quê? A retrofit, readequação e consultoria. A gente considera dessa maneira. Certo. Né? Então, só estou fazendo uma retórica dentro dos processos, que depois eu vou voltar aqui para a gente entender o posicionamento nosso no nosso trabalho. E a importância, como o senhor Batista falou, de cada um no processo, para a gente poder montar essa estrutura de atendimento. Estar preparado para situações inusitadas. E ter a noção exata de que o pedido não se perde com o momento. Fechei, fiz toda a apresentação, né? O amanhã é o amanhã. Eu costumo dizer que amanhã pode acontecer um acidente com a vizinha do tio, do primo do vizinho, que vai te justificar, aconteceu isso, não vou poder mais fechar o pedido. E assim sucessivamente. Então, o momento é aquele momento que a venda, indiferente o tamanho da venda ou o valor, como o senhor Batista narrou aqui, eu também tenho que estar perceptível ao quê? Ao momento, ao insight, identificar a necessidade. Eles sabem, nós trabalhamos em dois parâmetros, necessidade e os meus benefícios. Eu tenho que ter a percepção do quê? Identificar as necessidades e encaixar aqui. Vamos supor lá, ele tinha dificuldade na questão da demanda. Né? Aí entra aquela questão, aprender é nunca demais. Aí o senhor Batista tinha visitado uma feira e aprendeu situações que não tinham chego, mas por ele ter aproveitado aquele momento dele, ele conseguiu encaixar o processo aqui de um sistema ou de um processo que ele montou e mostrou para ele através de uma análise realmente da demanda. Porque o que acontece no mercado elétrico? As pessoas acham que sabem, como no Brasil todo mundo acha que sabe tudo. Tá? A questão de valor de investimento elétrico, coloco para vocês com toda a segurança, tá? Todo mundo acha que LED é caro. Certo, verdade. Esse é o cenário que a gente vai encontrar no mercado. LED é muito caro. É chinês. Isso. Aí eu perguntei para o cliente, tu já foi na China? Tu já foi em alguma feira da China? Por quê? Não posso explicar como é que é uma feira na China? Como é que funciona a feira na China? E como é que se compra de alguém? Como tu faz o negócio? Tu compra de... Se eu chego para você e falar, compra que é bom, tu vai comprar? Obviamente
Não. Né? Para mim poder te trazer um produto, eu preciso de uma empresa idônea, que depois nós vamos voltar, eu vou fazer a apresentação da Laura Lucas, da onde que originou, onde assim, toda a ideia, onde nós chegamos hoje, nesse momento, com o produto. Há uma necessidade de pesquisa, de criar equipes, conhecer mercado, conhecer a língua, a cultura de onde eu estou trazendo o produto. Tá? Depois eu volto nesse assunto e vocês vão entender, porque isso que eu colocar para vocês vai ser um tremendo argumento de venda para quando vierá. É chinês, é Xing Ling. A maioria fala, é Xing Ling. Qual a segurança que eu tenho? Garantia, enfim. Depois eu volto na questão quando apresentar a Laura Lucas, tá? Bom, então, dentro desse processo todo, eu consegui identificar e eu vendi o que? Uma consultoria. Tá? Porque não sabia, ele estava indo por uma informação de um terceiro. Mas eu vou lá, faço a pesquisa, faço medições, né, e a partir daí eu identifico a real, o porquê do que está acontecendo, e não te preocupa, eu fiz 2.800. Então fica tranquilo, agora vamos fazer o projeto daqui para frente. Né? Bom, então essa questão que o Denilson falou, muito importante, não deixe para amanhã o que tem que ser feito hoje. A venda é assim, venda é criar emoções. E tu criou a emoção, tu mata aquela emoção naquele momento. Entendeu? Porque se passar para o outro dia, pode acontecer vários outros fatores que vão contribuir positivamente ou negativamente. Mas a venda, a experiência nos diz que geralmente acaba acontecendo, né? Ou outra situação, tu dá tempo para ele pensar. Convenhamos, gente, tem situações corporativas, empresarial, que vai muito no que? Cálculo. O que vai me trazer de economia? O que eu vou ganhar com isso? O empresário é direto nessa situação. Tá? Não tem. O que eu ganho com isso? Não. Eu estou dizendo para o senhor que eu estou trazendo dinheiro para o senhor. Agora, para mim poder provar que eu estou trazendo dinheiro, eu preciso fazer o quê? Um levantamento da sua estrutura hoje de luminância, que é o termo. Depois eu vou sugerir para vocês as normas, tem lá a BNT, tá, que traz para nós as normas que regem a luminância. Então, para cada ambiente, por exemplo, aqui, eu vou mostrar o equipamento que mede, eu tenho aqui em mãos. Tá? Então, aqui teria que ter, no mínimo, tá, no ponto máximo, 300 lux, 300 potência de luminância aqui nesse ambiente. Tá? Então, nessa normativa tem lá restaurante, padaria, funerária, área de atuação laboratorial da funerária, cirurgia, local da cirurgia, laboratório, a parte de estação de elétrica. Está tudo normatizado a exigência que se tem que ter naquela luminância para mim atuar, ou em grau de menos exigência, dependendo da profissão, ou de mais exigência, que é detalhamento da minha profissão. Tá? Então, vamos passar por isso depois novamente. Então, o que acontece? Eu estou dizendo que eu tenho dinheiro para dar, qual empresário que não vai me ouvir? Depois eu vou voltar também e vou demonstrar como fazer isso. Tá? E a partir disso, lembre-se muito bem, a palavra levantamento. Medição já entra na questão de laudo, é uma outra situação, demanda mais tempo, demanda outra necessidade de equipamento, profissional adequado para fazer. Agora, levantamento nós vamos aprender a fazer, que é contagem não. Eu entrei aqui nessa empresa, eu vou ver quantos setores tem, administrativo, no administrativo, que lâmpada, uma lâmpada de 1,20 m com 40 watts, tal, aí tu identificou, pronto, tu conta, vem para a sala de treinamento também, mas nós vamos aprender. Aí tu faz essa e, vamos assim, estou no mercado há um ano, agora que eu estou, aos poucos eu fui me equipando, então hoje eu tenho, já faço a medição. Isso conta ponto e mostra profissionalismo do que vai fazer. Bom, aí o que eu tenho? Eu tenho dados, eu faço o levantamento, registro, eu tenho lá um sistema, um software que faz o cálculo, tá? E me dá o que eu gasto, e aí eu faço o comparativo com a substituição, que chama-se, a palavra retrofit. O que é retrofit? Retrofit é a substituição da lâmpada, que é outro gancho interessante, porque quando você chega para oferecer essa situação de mudança de iluminação, eles acham
cliente acha que tu vai trocar tudo para a Fernália. E a grande maioria das empresas do mercado fazem isso. Então, foi onde eu cheguei na Lolalux. Eu faço somente a troca da lâmpada, eu não mexo na estrutura da luminária. Então, o que eu ganho com isso? Alguém pode me ajudar? Menos o seu Batista, porque o seu Batista já sabe. Dentro da Igual Tempo, custo, tempo, custo, o que mais? Benefício. Não, na prática, no dia a dia. Na parte do dia a dia, basicamente eu acho que é tempo e custo, né? É a primeira coisa que... Principalmente, eu não afeto... E confiança também do cliente. Né? Também, mas eu não afeto o processo dele ganhar dinheiro. Eu não tenho que parar um setor para fazer a troca. Tá? Isso aqui é muito rápido. Por exemplo, aqui nessa situação das tubulares, é só tirar, cortar o reator, ligar direto e encaixar, está pronto. Que é outra situação que nós vamos entrar, que são argumentos pequenos que tu já coloca para chamar a atenção do cliente, como é que eu passo, como é que eu consigo essa economia. Então esse processo, quando tu imagina num hospital, imagina no escritório, num ambiente de trabalho qualquer, que eu tenho essa praticidade. Tá? Só que nós vendemos o produto, quem executa é o cliente, através do eletricista de confiança. Ou, depois eu vou voltar aqui e vou mostrar aqui nessa concepção o processo de atendimento que hoje eu tenho por indicação. No meu trabalho eu tenho uma empresa, nos moldes da empresa do seu Batista, na minha região, que me atende. Então eu indico, essa empresa aqui está treinada, está capacitada para fazer o serviço. Se eu entro em contato com ela, ele vai, inclusive por ser indicação minha, trabalhando com o nosso produto, tem um valor diferenciado. Aí ele vai ligar, é por sua conta, bom, se você tiver uma empresa, ou o seu próprio eletricista de confiança, fica a seu encargo. É muito simples o processo. Perguntas? Tranquilo? Então, falando sobre a questão da venda, criar emoções. Só que nós vivemos num ambiente chamado de... Seu Batista, há quanto tempo o senhor ouviu falar dessa palavra? Isso é cíclico. Falou a palavra, é cíclico. Só que nesse movimento cíclico surgiu o quê? As oportunidades. Oportunidades. Surgem as oportunidades. Aí eu vou começar a contar um pouquinho da minha historinha para vocês entenderem porque eu estar aqui. Porque eu estar aqui, como diz o Buda, é para estar. O Buda tem um conceito que tudo que acontece era para ser. Então, se aconteceu, era para ser. Aceite e vai em frente. Então, nós também trabalhei com cosmético, vendi panela. A minha formação, eu costumo dizer que foi a venda de livros e revista, que é onde você aprende que venda nada mais é do que sociabilizar-se, é conversar com pessoas. Que foi a dificuldade que o seu Batista falou lá, mas eu nunca vou vender, eu não tenho jeito para isso. Aí por uma situação de vida dele, de carreira, que ele se tornou professor, ele começou a fazer o que? Sociabilização, conversar com pessoas. E a partir disso, leva um jeito. Legal, consegui falar na frente das pessoas, estou falando para 20, 30 pessoas. Né? E da mesma forma, a revista te diz assim, a porta está fechada. Não, está a janela aberta, vou pular pela janela. Em outras palavras, eu tenho que achar uma maneira de falar com a pessoa. Qual é a maneira que eu tenho para falar com as pessoas? Que é a grande dificuldade da humanidade. Qual é? Qual é a maior dificuldade da humanidade? É abrir essa porta, né? A porta está aberta. Mas... Depois vocês vão entender. A porta está aberta. Mas qual é a maior dificuldade? Ser inibido, muitas vezes não ter aquela coragem de chegar e falar, tem mais que pode ser. O que quer dizer isso? Nós somos ou não somos seres racionais? Sim. Por que nós somos racionais? Você pensa. Você? O que nós estamos fazendo aqui? Sociáveis. O que me leva a ser sociável? Conversa. O que eu estou falando? Simpático. Simpatia. Bom dia, tudo bem? Tu deu bom dia para o seu Batista? Olha só que interessante. Você apertou a mão, se conheceram? Cada um de vocês? Sim. Todos? Sim. Tem certeza?
Menos esse moço aqui de trás. Ah, veja bem. Então façam isso agora. Cumprimente-se de novo, abracem-se, Bom, levanta-se, levanta, tira o bundão da